Amém, irmãos? Nós iremos dar prosseguimento ao que temos visto, né, de Mateus capítulo 24. A irmã Lucimara queria tirar uma dúvida, né, sobre alguma coisa que foi falada semana passada. É a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios. E aí eu fiquei com uma dúvida que eu entendi. A igreja, ela vai ser arrebatada antes de Israel ser encurralado para fazer aquela aliança com o anticristo, que vai ser naquele tempo de 7 anos e meio, e 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Que eles vão fazer uma aliança com o maligno, um homem iníquo. Aí eu não entendi bem assim, porque lembra que você falou que os judeus a igreja vai subir, né, para as regiões celestiais em Cristo. Os vencedores da igreja, Os vencedores da igreja, é uma parte da igreja, né? Só vai enxergar quem for, né? Não vai ser todo olho de uma primeira mão, que é a parousia, entendi bem. Isso, é parousia. Mas aí eu não entendi, a igreja vai estar nas regiões celestiais em Cristo. E aí aqui na terra eu não entendi se a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios, que eu entendo que é os incrédulos, os ímpios. E aí, nesse momento que Israel vai fazer essa aliança com o homem iníquo, que vai se assentar no templo, que vai ser reconstruído no terceiro templo, aí como é que vai ser isso? Isso eu não entendi. Isso deu um nó na minha cabeça, porque Jesus não entendi. É bom perguntar a dúvida, né? Porque esclarece não só a irmã, mas esclarece outros também, né? Então, assim, quando a palavra fala do tempo dos gentios, é diferente da plenitude dos gentios. São coisas diferentes. Sim. A gente viu que na Terra existem 3 grupos de povos, né? Sim. Com quem o Senhor trabalha, que é a igreja, os judeus, Israel e os gentios, né? Lá no início, antes de o Senhor separar Israel como povo dele, quem governava era a humanidade, né? Que não tinha um povo separado, Israel. Era a humanidade como um todo, né? Não havia separação de Abraão. Foi antes disso, né? Não havia separação de Abraão, de Jacó, de Isaac e Jacó, e depois formado um povo. O Senhor trabalhava com toda a humanidade. Então a gente vê ali, na terceira dispensação, que o Senhor lhe dá o governo da terra para o homem. E começa ali com Nimrod, em Babel. Quando o Senhor manda se espalhar por toda a terra, né? Mas eles fazem o contrário, eles se rebelam. Eles constroem uma torre que chega até o céu e querem se juntar ali. Então o que o Senhor faz ali com o homem? Para quem ele deu o governo. Ele deu o governo para o homem. Ele vai e espalha esses homens por toda a terra. Esses nós podemos chamar de gentios. São os gentios, né? Que se rebelaram contra o Senhor. O Senhor espalhou eles por toda a terra. Então o governo estava com os homens, com os gentios. Mas vem o Senhor separa um povo dele, que é o povo de Israel. Então o governo agora, o Senhor passou a reinar por meio de Israel aqui na terra. Então o governo pertencia aos gentios e passou para Israel. O Senhor governando a terra por meio de Israel. Então teve aquele reinado de Davi, né, que foi tremendo, o reinado de Salomão, onde todas as nações vinham conhecer a sua sabedoria. Só que a nação de Israel se rebelou contra o Senhor. Depois de Salomão, a nação de Israel se dividiu. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Houve muita idolatria por parte dos reis. E com isso o povo também se tornou idólatra, sacrificava até os filhos, né, a Moloque. Então, o que o Senhor faz? Ele leva o seu povo para um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Então, o governo ele deixa de estar com Israel e volta para os gentios, com aquele sonho de Nabucodonosor, daquela estátua, da cabeça de ouro, dos peitos de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro.
Então o governo estava com os gentios, passou o governo a ser de Israel. Como Israel também caiu na idolatria, o Senhor deu o governo de novo para os gentios, a partir de Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Então, esse é o tempo dos gentios. Vamos lá, Lucas. Lucas, capítulo 21. Então, a gente viu, Lucimar, quando que começou o tempo dos gentios. Nabucodonosor. Quando começou de novo, né? Porque estava com eles, veio para Israel, Israel se rebelou, caiu em idolatria. Então, o Senhor devolve o governo do mundo, das nações, aos gentios, começando com Nabucodonosor. E até quando que vai o tempo dos gentios? Esse é chamado o tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? É o tempo em que os gentios vão governar sobre essa terra. Com os governos mundiais. Né? Começa com Nabucodonosor, Babilônia, depois vem Pérsia, depois vem Grécia, depois vem Roma, depois vem Roma restaurada e depois vem o anticristo, que é o chifre pequeno. Vai ser restaurada, né? Sim, o governo romano restaurado. Que é os pés misturados com barro, de ferro misturado com barro, e depois vem os dedos e dele sai um chifre pequeno, que é o anticristo. Até então o governo está com os gentios, são eles que governam, eles que mandam no mundo. Não é a igreja e não é os judeus. Quem é que manda no mundo? São os gentios. Eles que dão leis, que fazem e acontece. Até quando que vai o tempo dos gentios, que é o tempo do governo deles? Aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 24, falando aqui da grande tribulação, né? Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Até quando que vai acontecer isso? Quando é que começou isso aqui, irmãos? Dos judeus caírem a fio da espada e serem levados cativos para todas as nações. Começou quando isso? Começou quando eles foram dispersos, lá no ano 70. Roma destruiu o templo, expulsou os judeus da terra de Israel, e eles foram dispersos pelo mundo, vivendo em todas as nações. Durante 2000 anos, os judeus viveram dessa maneira, sem pátria, né? Sem terra, sem templo, sem sacerdócio, sem holocausto, sem nada. Isso está lá em Amós, capítulo 8, né? Foi a diáspora dos judeus, né? O espalhamento dos judeus no mundo. Então, isso aqui começou há 2000 anos atrás, quando eles rejeitaram o Senhor e foram rejeitados também pelo Senhor, porque rejeitaram o Senhor. Mas o que ele continua falando aqui? E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, pelos gentios. Então existe um tempo em que esse tempo dos gentios irá se completar. Existe um período. Até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Quem é que... Começou a pisar de forte agora, né? Essa guerra aí. Quem é que comanda Jerusalém, irmãos? Vocês acham que é o povo de Israel, que são os judeus? Não. Israel é uma capital internacional. Jerusalém não é a capital de Israel. Israel ali ele tem uma gerência sobre Jerusalém, mas os gentios é que mandam ali, é que pisam ali, entendeu? E isso vai ser mais forte, mais evidente durante o tempo da grande tribulação, né? Dos 7 anos de tribulação. Então, esse tempo dos gentios é o tempo que os gentios governam esse mundo. Vamos lá, Apocalipse. Capítulo 11 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Por isso que os Estados Unidos estava muito interessado com aquele acordo lá com os árabes. Sim, com a Arábia Saudita, né? Agora também não vai acontecer por causa da guerra que explodiu, né? Agora ficou mais difícil. Estava super interessado. Ficou mais difícil. Apocalipse 11, 12. Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, né? Foi dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Então a gente vê aqui que o templo lá de Israel vai ser reconstruído.
durante esse tempo, esses 7 anos finais, né? A 70ª semana das 70 semanas de Israel, né? E ele fala no versículo 2: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado a quem? Aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então ele está falando aqui que durante a tribulação, os gentios vão pisar ali no átrio do templo que vai ser reconstruído. Onde está escrito gentil, que aqui na minha Bíblia não está, não. Versículo 2 do capítulo 11 de Apocalipse. Pode ler, Lucimar. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. As nações. São os gentios. Tá. Foi dado às nações, né? Mas eles vão ficar no átrio e não vão entrar, então. O átrio é a entrada. Eles vão ficar no átrio, as nações. Quem vai entrar ali para profanar o templo vai ser o anticristo. Né? Ele vai profanar o santo dos santos, né? Ele que vai sentar lá, né? Gentios. Apocalipse 11, 1. Então, Lucimar, esse é o tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios vai até a volta do Senhor. Até o final dos 7 anos de tribulação, né? Então, é o tempo que os gentios governam sobre esse mundo. Só termina no final, quando aquela pedra foi cortada sem auxílio de mãos, lá em Daniel capítulo 9, se não me engano, e golpeou a estátua nos pés e esmiuçou aquela estátua. Ou seja, os governos do mundo foram feitos nada, né? E aquela pedra que é o Senhor cresceu, virou um monte e que representa o governo milenial de Cristo. Né? Acabou o tempo dos gentios. Amém? Amém. Esse é o tempo dos gentios. Agora, o que é a plenitude dos gentios? Vamos lá, Romanos capítulo 11. Essa é a plenitude dos gentios. Aí a gente pode caminhar um bocadinho na terra, né? Amém, amém. Peregrino. Romanos capítulo 11, versículo 25. Então, a gente viu que o tempo dos gentios é o tempo do governo das nações sobre a terra. Agora, Até o fim. que é até o final. Agora, o que é a plenitude dos gentios? Romanos 11. Aqui o contexto aqui dessa passagem, quando Paulo fala da rejeição de Israel, que Israel ele foi cortado da oliveira, certo? Ele fala aqui, ó. Ficou por um tempo, né? Sai fora. Estava anotando aqui. Capítulo 11, eu não vou ler tudo não, irmãos, mas eu vou ler aqui só algumas partes, só para pegar o contexto. Versículo 11 do capítulo 11 de Romanos. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo algum. Mas pela sua transgressão veio a salvação de quem, irmãos? Aos gentios. Então está falando de salvação aos gentios. Para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles, ou seja, dos judeus, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 15 aqui, ó. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então ele está falando aqui que Israel foi rejeitado, porque Israel não creu no Senhor. Então ele foi cortado, e nós que não éramos a oliveira natural, éramos a oliveira brava, fomos o que, Roberto? Fomos enxertados na oliveira, que é o Porque Senhor. nós éramos também os gentios. Nós éramos gentios. Né? Então Israel foi rejeitado para que nós entrássemos. Mas isso vai ser até quando, irmãos? Vamos ver aqui. Israel não vai ser rejeitado para sempre. Vai chegar um tempo que o Senhor vai voltar a tratar com a nação de Israel. Aqui no versículo 25, o que fala aqui? Romanos 11, 25. Então isso responde a pergunta da Lucimar. Porque a Lucimar não quer ser o quê, Lucimar? A Lucimar não quer ser ignorante, né? Não. Então o que Paulo fala aqui para a gente? Pode ler, Lucimar. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Ou seja, não temos que ser ignorantes quanto aos mistérios do Senhor. Que mistério é esse, Lucimar? Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Israel entrou em cegueira
até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é a plenitude dos gentios ter entrado? Entrada aonde, irmãos? Na igreja, na videira, em Cristo. Então está falando de salvação dos gentios. Não está falando de governo dos gentios das nações sobre o mundo. Então a plenitude dos gentios é o tempo determinado pelo Senhor em que os gentios vão crer no Senhor, vão ser enxertados na oliveira. Ou seja, vão fazer parte da igreja. Vão deixar de ser gentios e vão virar a igreja de Deus. Né? Então isso é a plenitude dos gentios. E só o Senhor sabe esse tempo. O tempo em que os gentios vão crendo, vão recebendo o evangelho, né? Porque o evangelho foi mandado pelo Senhor ser pregado a todas as nações, a toda criatura, e esse evangelho tem sido pregado. E os gentios estão entrando. Eles estão entrando. Eles estão sendo enxertados na oliveira, né? Estão entrando. Até que chegue a plenitude dos gentios. É um tempo ou uma quantidade, podemos botar assim, de gentios que o Senhor sabe que vai crer no Senhor. Quando completar esse número, acabou a plenitude dos gentios e o Senhor volta a tratar com Israel. Acontece o arrebatamento, o Senhor volta a tratar com Israel durante os 7 anos de tribulação. Né? O Senhor agora entra naquela dispensação da lei novamente, que é a 5ª dispensação. Se encerra a dispensação da graça, com arrebatamento, aquele intervalo parentético, que nós vamos voltar a falar hoje, da dispensação da graça, e o Senhor volta a tratar com a nação de Israel. Porque até agora, o Senhor não tem tratado com a nação de Israel. Ela está dispersa. Ela está entregue, né, sem o cuidado do Senhor. Amém? Então ficou esclarecido o que é o tempo dos gentios e o que é a plenitude dos gentios? São coisas diferentes? Aí a igreja vai estar na região celestial. Aí a igreja vencedora vai estar desfrutando das bodas com o Senhor nas regiões celestiais. Satanás vai ser expulso de lá e vai ser lançado à terra, porque ele está lá. Durante esse tempo ele está lá, no segundo céu, nas regiões celestiais. Quando a igreja for arrebatada, ele vai ser expulso e vai ser lançado na terra. Ai dos que vivem sobre a terra, porque Satanás foi expulso e foi lançado na terra. Então vai ser um tempo, irmãos, como nunca houve de tribulação aqui na terra. Se Satanás, nas regiões celestiais, já causa toda essa confusão, imagine quando ele estiver na terra. Aí depois, aí vai ser uma praga aqui na terra. Sim. Aí o reino mileniar vai ser estabelecido quando Jesus vier, e que aí todo olho vai ver. No final dos 7 anos. Entendi, Jesus. Só no final. Entendi. 7 anos nós vamos estar nas regiões celestiais. Entendi. Ele vai ficar parado lá, 7 anos. Vai ficar parado nas regiões celestiais, desfrutando. Então, no final dessa história toda, que ele vai vir com a igreja Com a igreja vai vencedora. estabelecer o reino dele, que ainda vai ter um povo que vai ser regido com vários ferros. Ainda vai ter um povo gentil das nações que vai entrar nesse reino milenar como súditos desse reino. Só súditos. Eles vão ser governados. Eles não vão entrar para governar. Eles vão entrar como governados, como súditos. Quem vai estar governando vai ser a nação de Israel em Jerusalém. E nós vamos estar governando nas regiões celestiais com Cristo. Amém? Fala que depois que os gentios tiverem entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com ele, quando eu tirar os seus pecados. No final dos 7 anos. Aí, no final dos 7 anos, todo Israel será salvo. Porque o Senhor vai separar deles um remanescente fiel. Né? Quando fala todo Israel, são os eleitos de Israel. Né? Quando fala lá em Apocalipse dos 144 mil, 12 mil de cada tribo. Né? A gente vai entrar nessa questão ainda também. Bom, ali está falando dos judeus. Oi? Ele volta para aqui da dispensação Para completar aquilo que não terminou lá atrás. aqueles 7 anos que não terminou, lá de Daniel que a gente leu na semana passada. Os 490 anos. 483 já se cumpriram. Faltam 7. Esses 7 anos vão se cumprir no final. Nesse caso, ele está falando aqui é dos judeus. Dos judeus. E muito crente fala que é do total. Não se liga que esse número que ele está falando é dos judeus, não dos gentios. Lá em Apocalipse cita 2 vezes 144 mil. Uma na primeira parte de Apocalipse e outra na segunda parte de Apocalipse, que é do capítulo
capítulo 11 em diante, se eu não me engano. 11 ou 12 em diante. Do capítulo 1 até o capítulo 11 é a primeira parte de Apocalipse. Do capítulo 12 até o capítulo 22 é a segunda parte, que é uma repetição da primeira com mais detalhes, né? Mas é um estudo específico de Apocalipse, que a gente talvez entre, né? Não sei se vai dar, mas talvez a gente entre. Mas não tem a ver com os gentios, tem a ver com os judeus. Tem os primeiros 144 mil que tem a ver com os gentios, com os judeus, mas também tem 144 mil que tem a ver com a igreja. Né? São dois grupos diferentes. Mas aí já é outro assunto. É outro assunto, entendeu? Vamos dar então, continuar. Então vamos continuar aqui, irmãos. Vamos voltar aqui. Amém? Tranquilo? Vamos voltar aqui a Mateus 24. Que a gente vai procurar entender essa profecia que engloba o capítulo 24 e 25 de Mateus. E nós vimos na semana passada, irmãos, que essa profecia ela responde às 3 perguntas feitas pelos discípulos. Quando acontecerão essas coisas? A gente viu que coisas são essas, né? Essas coisas são as coisas que o Senhor falou em Mateus capítulo 23, a destruição do templo, quando o sangue dos judeus serão derramados, porque quando eles crucificaram o Senhor, o que eles falaram? Que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse aí, de Jesus. Então eles mesmos falaram que cai sobre nós e nossos filhos. Então por isso, irmãos, que eles têm sofrido o que têm sofrido nesses 2000 anos. Foram eles que falaram da própria boca que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Né? Então aqui, em Mateus 24, quando os judeus perguntam, os discípulos perguntam, quando sucederão essas coisas, aqui no versículo 3, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essas 3 perguntas são respondidas a partir do versículo 5 de Mateus 24. O que nós vimos semana passada, irmãos? Do versículo 5 até o versículo 31 é a parte que o Senhor responde com relação aos judeus, irmãos. Quando acontecerão essas coisas? Então o Senhor vai responder com relação ao que vai acontecer com Israel até o versículo 31. Então hoje nós vamos ver essa primeira parte da resposta do Senhor do que vai acontecer com Israel. Amém? A partir do versículo 32, essa resposta do Senhor, que ele vai começar a dar aqui a partir do versículo 5 e vai até o versículo 31, essa resposta diz respeito à nação de Israel. O que vai acontecer com eles até o fim. Que é a primeira pergunta que os discípulos fizeram. Quando acontecerão essas coisas? Então, essa resposta do Senhor, que vai até o capítulo 25, a primeira parte engloba o que vai acontecer com os judeus. Então, uma resposta judaica. Até o versículo 31. A resposta toda vai até o capítulo 25. Toda a profecia vai até o capítulo 25, capítulo 24 e 25. A parte judaica vai do capítulo 24, versículo 5, até o versículo 31. É a parte judaica da resposta. Do capítulo 24. A parte da igreja começa no versículo 32, que tem a ver com a segunda pergunta. Quando será a sua vinda? Que sinal haverá da sua vinda? Versículo 32 do capítulo 24 até o capítulo 25, versículo 30. Diz respeito à igreja, irmãos. O que vai acontecer com a igreja. Então nós não podemos misturar o que o Senhor está falando. Tem coisa que ele fala que é para judeu. Tem coisa que ele fala que é para a igreja. Tem coisa que ele fala que é para os gentios. Porque a profecia toda engloba esses 3 povos. Judeus, igreja e gentios. Quando é que começa a resposta aos gentios? O que vai acontecer com os gentios? Quando é que o Senhor começa a falar deles, nessa profecia? No capítulo 25, versículo 31. Ele começa a falar dos gentios.
O que vai acontecer com eles, com as nações. Amém? Então nós vamos começar com a resposta aos judeus. O que o Senhor falou para os judeus e para a nação de Israel? E nós temos que ter em mente, irmãos, aquilo que também foi falado. Os irmãos lembram do intervalo? O que é o intervalo? O mistério. Os irmãos lembram o que é? Alguém lembra o que é o intervalo? Falado lá em Daniel, que a gente leu semana passada. O mistério, o intervalo do mistério. Alguém lembra, irmão? Amém. Então vamos... Mas nós temos que saber o que é o intervalo, irmãos. O que é o mistério. Que mistério é esse? Lemos lá em Romanos, Lucimar leu, e lá Paulo fala que não quer que nós sejamos ignorantes com relação ao mistério. Que mistério é esse, irmãos? Que foi escondido dos judeus. É a igreja. O intervalo, irmãos, é essa dispensação parentética da graça, que estava escondido dos judeus. Eles não conhecem esse intervalo. Eles não enxergam esse intervalo, que é o intervalo que se interpôs desde a rejeição do Senhor, que são os 483 anos de Daniel. Começou esse intervalo, e até que esse intervalo termine, as 70 semanas de Daniel não voltam a se cumprir novamente, que são os 7 anos finais. Então existe esse intervalo que Paulo chama de mistério, que nós temos que entender, que os judeus não enxergam. Vamos ver alguns versículos que falam desse mistério, irmãos, desse intervalo. Vamos lá, Efésios, capítulo 1. Esse intervalo que é o mistério, irmãos, somos nós, é a igreja do Senhor. Por isso que assim, tem que conhecer e entender, né? Tem que saber e entender. Conhecer e entender, que está em Daniel. Que intervalo é esse? Efésios, capítulo 1, versículo 9, irmãos. Aqui é uma sentença que Paulo fala, né? Que ela começa aqui no versículo 3, e Paulo não para de falar, né? Ele não coloca ponto em lugar nenhum, você vai colocando vírgula, 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 desvendando esse mistério para nós, né? E ele fala aqui no versículo 9, desvendando-nos, irmãos, ou seja, tirando o que, irmãos? O que é desvendar? Tirando o véu. Porque esse véu foi colocado aos judeus. Então, o Novo Testamento vem desvendar esse mistério. Que mistério é esse? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Então, o mistério é em Cristo. Que mistério é esse, irmãos? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, esse tempo presente que nós estamos vivendo, que é o tempo do mistério, o Senhor está convergindo em Cristo até a plenitude dos tempos, todas as coisas. O que o pai falou para o filho? O que o pai falou para o filho, Inácio? Filho, vem cá. Senta aqui na minha destra. Senta aqui. Até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então é isso que o Senhor está fazendo no tempo presente. Colocando todos os inimigos por estrado dos pés do seu Filho, do nosso Senhor. Para que Cristo encabece todas as coisas. Vamos lá a Efésios, capítulo 3, versículo 3. Efésios 3, 3. Olha só, vamos ler a partir do versículo 1. Olha só, irmãos. Ele vai falar da dispensação da graça e do mistério. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Lembra que a plenitude dos gentios tem que entrar na igreja? Sim. E Paulo foi enviado aos gentios para pregar o evangelho. E os gentios iriam aceitar esse evangelho, enquanto os judeus iriam rejeitar. Então ele fala que era prisioneiro por causa disso, por amor de vós, os gentios.
Se é que tendes ouvido a respeito de quê, irmãos? Dispensação da graça. Dispensação da graça de quem? De Deus. Amém. A mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o que, irmãos? O mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então ele fala aqui do mistério, né, irmãos? Mais uma vez. Aqui no capítulo 5, versículo 32, como Paulo fala, Roberto? 5:32. Grande é esse mistério. Que mistério, irmãos? Cristo e a igreja. É um mistério, irmãos, que só nós enxergamos. Eles não entendem esse mistério de Cristo e a igreja. Capítulo 6, versículo 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então é o mistério do Evangelho, ora-se. Né? Muita gente conhece o Evangelho, né? É pregado o Evangelho. Você tem que crer em Cristo para que você seja salvo. Mas dentro desse Evangelho, Nádia, tem um mistério. E é só com o tempo, ora-se, que a gente enxerga esse mistério, né? Não é no comecinho, né? A gente tem que ser edificado, tem que deixar de ser menino para enxergar esse mistério de Cristo e a igreja. E a gente vai ver, irmãos, o seguinte. É isso que eu quero que os irmãos entendam com a graça do Senhor. Esse mistério, na profecia judaica, ele não aparece. Quando a gente vai no Antigo Testamento, nas profecias, pouquíssimos versículos falam desse intervalo misterioso. Pouquíssimos. E a gente vai pegar 2 ou 3 deles para a gente enxergar isso. Que a gente tem que entender. Porque senão a gente interpreta as profecias de forma errada, de forma equivocada. Então, como que a gente tem que interpretar as profecias do Antigo Testamento? À luz do Novo Testamento. À luz desse mistério, desse intervalo parentético. Amém, irmãos? Então vamos lá a Oséias, capítulo 3, versículo 4. Olha só o que vai acontecer lá. É o intervalo parentético da igreja, da dispensação da graça. Oséias, capítulo 3, versículo 4. Esse aqui é um dos poucos versículos que falam desse intervalo, irmãos. O que vai acontecer nesse intervalo? Só que as profecias do Antigo Testamento dizem respeito à nação de Israel. Então ele está profetizando para a nação de Israel. O que aconteceria com a nação de Israel durante esse intervalo parentético, durante esse mistério? Oséias, capítulo 3, versículo 4. Os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal. Que período é esse, Kátia? Não é esse período agora de 2000 anos que Israel foi expulso da sua terra, não tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha sacrifício? Então esse período que eles ficaram sem sacrifício, sem templo, sem rei, sem príncipe, é esse mistério. Mas olha o que acontece, irmãos, preste atenção. O versículo 5, ele pula direto para o final da tribulação. Preste atenção no que acontece no versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, o seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, olha só. No fim dos dias. Então, olha como que a profecia judaica pula de um primeiro momento para um segundo momento, saltando esse intervalo parentético. Geralmente ele salta. Aqui é um dos poucos versículos que falam o que vai acontecer com Israel nesse tempo parentético. Um dos poucos, irmãos. Vamos lá, Miqueias, capítulo 5. E aí eles não enxergam de jeito nenhum. Não enxergam, não enxergam. Isso. Vai estar uma cegueira neles, não vão enxergar. Miqueias, capítulo 5, versículo 1 e depois versículo 3. Miqueias 5. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós.
ferirão com a vara a face do juiz de Israel. A que tempo se refere esse versículo? Final de 7 anos e meio. Dos 7 anos. Quando que a face do juiz de Israel foi ferida? Quando foi que a face do juiz... Amém. Então esse versículo... Isso, chega lá. Então esse versículo aqui se refere quando o Senhor foi crucificado. Feriram a face do juiz de Israel. E porque eles feriram a face do juiz de Israel, o que aconteceu no ano 70? Tropas sitiaram Israel. É o que ele fala aqui. Ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, por se assítio contra nós. Ferirão a face, com vara a face do juiz de Israel. Então esse versículo se refere ao tempo em que Jesus foi crucificado. E Israel foi disperso. Agora, irmãos, olha só o que acontece nos versículos seguintes. 2 e 3, né? Porque no 2 ele regride um pouquinho. Ele fala de Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o versículo 2 ele volta um pouquinho até o nascimento de Cristo. E tu, Belém, Efrata, não é essa profecia que foi citada no Novo Testamento? Que é pequena para figurar como os milhares de Israel. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Ou seja, fala do nascimento de Cristo. Então esse versículo fala desse período. Mas olha o versículo 3, irmãos. Olha só, preste atenção. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Que tempo é esse aqui do versículo 13? É esse tempo da dispersão, e fala que Israel vai voltar, vai ser congregado novamente, quando a que tiver de dores de parto tiver que dar luz. Quem é essa que está em dores de parto que vai dar luz, irmãos? Apocalipse capítulo 12. É a mulher em dores de parto que vai dar à luz do filho varão. Então, olha o período que engloba do versículo 1 até o versículo 3. 2000 anos. E ele reporta no versículo 3 somente aos 7 anos de tribulação. Então, olha como é que acontece, como é que é feita a profecia judaica, irmãos. Ele pega de Cristo e pula direto para a tribulação. Ele não fala muito desses 2000 anos de dispersão. Isso, vai num segundo. Ele pula de Cristo crucificado e vai até o anticristo, até o tempo da perseguição, até os 7 anos finais. Então, quando a gente lê a profecia judaica, a gente tem que ter isso em mente. Ele pula de Cristo até os últimos 7 anos. Amém, Aline? Ele suprime esses 2000 anos de dispersão, Kátia. Ele não fala. Os únicos 2 versículos que ele fala, são esses aqui, que a gente leu em Oséias e Miqueias. Mas como que ele fala? Ele fala bem sucinto, ele é bem sucinto. Ele só fala que o povo vai ser entregue, vai ser disperso, não fala por quanto tempo, fala que é por um período. Ele volta de novo aos 7 anos de tribulação. Então é assim que nós devemos interpretar a profecia judaica e a primeira resposta do Senhor em Mateus 24, que vai do versículo 5 até o versículo 31 de Mateus 24. É assim que nós temos que interpretar. Vamos dar mais uma confirmada nisso, irmãos? Amém? Vamos lá a Lucas 4:18. Beleza, então bota um dedinho. Lucas, vamos lá, um dedinho em Lucas 4, versículo 18. Amém? E um dedinho lá em Isaías, capítulo 61. Um dedinho em Lucas, capítulo 4, versículo 18. E um dedinho em Isaías, capítulo 61. Verso 1. Então vamos lá. Como que o Senhor interpreta a profecia? Vamos lá, Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Senhor chega na sinagoga ali em Nazaré, ele abre o livro que está escrito lá no profeta Isaías. E o que o Senhor lê no versículo 18? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou. E ele falou o seguinte: todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Tranquilo? Agora vamos lá em Isaías para ver essa profecia de Isaías que Jesus leu. Vamos lá. Isaías 61. Essa mesma profecia que o Senhor citou aqui no capítulo 4 de Lucas, está lá em Isaías 61. Fala assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Lá em Lucas, o Senhor parou aqui e fechou o livro. Mas a profecia de Isaías acaba aqui, irmãos? Não. Ela continua, não continua? Qual é a continuação da profecia que o Senhor não falou lá em Lucas, mas está aqui em Isaías? Continua assim, ó. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E continua a profecia. Mas por que o Senhor parou aqui a apregoar o ano aceitável do Senhor assim? Por causa do mistério. Então olha como que o Senhor interpretava a profecia do Antigo Testamento. Mas a profecia do Antigo Testamento, ela não faz essa separação. Ela fala do futuro, da primeira vinda do Senhor e da segunda como se fosse uma coisa só. Ele não faz essa separação, mas o Senhor fez essa separação. Por que ele não falou que o dia da vingança do nosso Deus se cumpriu naquele dia lá em Lucas, quando ele estava falando? Porque o dia da vingança vai ser só no final dos 7 anos de tribulação. Por isso que ele parou no apregoar o ano aceitável do Senhor, porque é a primeira vinda. É o ano aceitável do Senhor, é o tempo da graça. Então ele para ali e fala que a profecia se cumpriu até ali. A segunda parte só iria se cumprir depois do intervalo, depois do mistério, nos 7 anos finais de tribulação, quando o Senhor iria derramar as taças da sua ira, o dia da vingança. Mas no Antigo Testamento a profecia não aparece assim. Aparece tudo junto. Estão entendendo, irmãos? Nós temos que ter sabedoria para interpretar as profecias. Porque às vezes a gente fica confundido. Como é que está tudo junto assim? Não aconteceu na primeira vinda, não se cumpriu tudo. Quando é que vai acontecer? Somente no final. Primeira vinda, uma parte. Segunda vinda, o final da profecia, a continuação da profecia. Zacarias capítulo 13, irmãos. Zacarias 13, só para finalizar essa questão do intervalo. Zacarias 13, versículo 7. A gente vai ler o versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Está entendendo, Aline? Como é que é feita a profecia no Antigo Testamento? Ela junta. Às vezes no versículo só, está junto a primeira vinda com a segunda vinda. E as pessoas que leem não conseguem separar. Acham que tudo aconteceria numa vinda só. Por isso que os judeus criam, irmãos, que o Senhor, o Messias, quando viria, iria reinar, iria livrar deles de Roma. Porque para eles o Messias já iria reinar naquele momento. Eles não conseguem entender que a primeira vinda é a vinda de sofrimento, haveria um intervalo e a vida em glória seria somente no final. Por isso que eles não creram em Cristo. Como assim? O Messias sofredor que morre e não reina, não é rei? Eles não conseguiam fazer essa separação. Por quê? Olha como que a profecia é feita no Antigo Testamento. Zacarias 13, 7, 8 e 9. A separação está no versículo 7. Versículo 7 é a primeira vinda. Versículo 8 e 9 é a segunda vinda. Mas está tudo junto. Olha como é que fala. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem
que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Isso aconteceu na primeira vinda. Fere o pastor. Quando é que o pastor foi ferido, irmãos? Quando foi crucificado. Quando ele foi crucificado, o que aconteceu? As ovelhas ficaram dispersas. Foram espalhadas, né? Mas volverei a mão para os pequeninos. Ou seja, ele iria cuidar dos que creram nele. Dos judeus que creram nele, né? Paulo, João, os discípulos judeus que creram nele. Os pequeninos. E toda aquela multidão que recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes e creu no Senhor. Agora olha o versículo 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Quando é que vai acontecer isso, irmãos? De 2/3 da terra ser eliminado, perecer. Não eram 7 anos de tribulação? Em que 2/3 da terra será eliminado? Só restará 1/3 nela? E no final, o que os judeus vão fazer? Bendito o que vem em nome do Senhor. Vão ver aqueles que aqui trespassaram. E vão prantear, como aquele que pranteia um filho unigênito que morre, né? Que é tirado. Então esse versículo 8 e 9 diz respeito à segunda vinda, ao final. Quando o Senhor vai julgar o seu povo e no final eles vão crer no Senhor, o remanescente vai crer. Mas aqui em Zacarias está tudo junto, irmãos. E a gente tem que fazer essa separação. Porque o Senhor, lá em Mateus 24, ele fez essa separação. Agora vamos voltar lá a Mateus, capítulo 24. Porque muita gente interpreta essa primeira parte de Mateus 24 como se o Senhor estivesse falando da destruição de Jerusalém por Roma. Ah, isso aqui está falando de Roma, que invadiu lá com o general Tito, destruiu o templo e dispersou o povo. Irmãos, essa profecia aqui, o âmago dela, o intuito dela não é falar de Roma, mas é falar do tempo final. Mas existe um corte aqui, irmãos, que nós temos que entender. A primeira pergunta qual é? Senhor, quando acontecerão essas coisas? Templo destruído, povo disperso, o sangue cairá sobre eles. Olha a resposta do Senhor, irmãos. Mateus 24, versículo 4. O que o Senhor fala? Quando os discípulos fazem essa pergunta. Como é que o Senhor começa a responder, irmãos? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Então, irmãos, há um perigo de engano com relação a essa profecia. Mas o Senhor tirou o nosso véu, irmãos, e nos desvendou o mistério do Evangelho, o mistério da sua graça. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, irmãos, vamos entender essa primeira parte da resposta do Senhor. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se nós formos ver o historiador Flávio Joséfo, quando ele fala desse período do início da igreja, antes da destruição do templo, irmãos, ali ano 40, ano 50, ano 60 depois de Cristo, ele vai relatar nos seus escritos que vieram muitos falsos cristos, dizendo que era o Cristo. E muitos dos judeus foram enganados. Então, nesse versículo aqui 5 e versículo 6, o Senhor está falando desse período, Kátia, em que esses falsos cristos viriam e enganariam o povo. E ouviriam falar de guerras e rumores de guerras. Mas o que o Senhor fala dessas guerras? O Império Romano, com Calígula foi o imperador romano, que ele queria colocar dentro do Templo de Israel também uma estátua
um ídolo, e ele falou para os seus generais ali, falou para o povo judeu, ou eu coloco o ídolo aí dentro, ou eu faço guerra contra vocês. Então, nesse versículo 5 e 6, irmãos, o Senhor está falando desse período aqui. Do primeiro ano, do primeiro século da nossa era, né? Da era cristã. E havia, irmãos, muitos rumores de guerra naquele período. Os imperadores romanos queriam dominar o povo judeu era rebelde. Lembra dos zelotes? Os zelotes eram um grupo de Israel, de judeus, tipo Hamas, né? Que eles matavam os soldados romanos, eles guerreavam. E os romanos ali sempre com rumores de guerra, dizendo que iriam invadir Jerusalém, iriam destruir, né? Perseguindo o povo. E esses rumores de guerra, irmãos, o Senhor falou que iria acontecer. Haverá guerra e rumores de guerra. Mas o que o Senhor fala? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Amém? Então esse versículo 5 e 6 diz respeito à destruição de Jerusalém por Roma. O Senhor falou que isso ia acontecer, mas ele alertou os discípulos, não se preocupa não. Não se assuste, porque isso não é o fim. E a partir do versículo 7, irmãos, o Senhor dá um salto. Ele pula do período romano até os 7 anos de tribulação finais. A partir do versículo 7, o Senhor dá um salto para o início da tribulação. Então a gente tem que enxergar isso nessa passagem. O versículo 4, 5 e 6 diz respeito lá, quando o templo foi destruído. Ano 70, o povo judeu foi disperso. E o Senhor falou para os seus discípulos, não se assusta não, isso vai acontecer. Fica tranquilo. Mas isso não é o fim. Isso não são os 7 anos finais de tribulação. Até a Palestina, né? Foi um cidadão lá, no domínio dele, o nome dele era Adriano. Ele mudou o nome de Jerusalém, de Israel. E por causa dele que os palestinos... Adriano, imperador Adriano, para acabar com a raça de Israel, dos judeus, para não se lembrarem que ali era a terra dos judeus, ele muda o nome. E o nome fica conhecido agora como Palestina. Então é de lá que vem o nome Palestina, né? Ele mudou o nome da Judéia, né? Como falou o Roberto. Para acabar com a identidade dos judeus. Então, irmãos, se os irmãos quiserem fazer uma marcação na Bíblia, até o versículo 6 é esse período de destruição de Jerusalém e do templo e da dispersão dos judeus. Os irmãos lembram quando Pedro escreve sua carta? Porque o Senhor falou desses sinais. E ele falou quando os judeus virem esses sinais para fugirem. Mas ele falou, não, vocês vão fugir, mas isso aqui não é o fim. Isso aqui não é o fim. É necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Quando Pedro escreve sua carta, para quem que ele escreve? Para os irmãos que estão na dispersão. Lembra que ele fala assim no começo da sua carta? Para os irmãos que estão na dispersão, porque muitos já haviam fugido. Porque sabia que isso ia acontecer. Mas o Senhor fala, isso não é o fim. E a partir do versículo 7, o Senhor dá um salto até o fim, que são 7 anos de tribulação. Então ele começa no versículo 3, no versículo 7, ó. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, irmãos. O que é o princípio das dores, irmãos? Que Jesus está falando aqui, Kátia. O que é esse princípio das dores? É quando a igreja for arrebatada e começar a abertura dos selos do Apocalipse. E esse é o princípio das dores, ou seja, é o princípio dos 7 anos. Esse é o princípio das dores. Muitos falam que nós estamos no princípio das dores, né? Irmãos, nós não estamos nos princípios das dores, não. O princípio das dores só vai iniciar quando iniciar os 7 anos de tribulação. Ali é o princípio das dores. Nós não estamos no princípio das dores, nós estamos no intervalo, no mistério. Quando a igreja, e eu creio, espero que nós sejamos arrebatados, quando a igreja for arrebatada, aí vai começar o princípio das dores.
que é guerras, nação contra nação, como ele fala aqui, reino contra reino, fome, terremotos, peste em vários lugares. Esse é o princípio das dores. Então, irmãos, Vão ser esses 7 anos. o começo dos 7 anos é o princípio das dores. E vai até o fim, que é o final das dores de parto, né? Quando ele fala que dores é dores de parto. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa questão da interpretação da profecia judaica, que existe esse intervalo que muitas vezes não aparece na profecia, e é justamente o que aparece aqui, ó. Do versículo 6 para o versículo 7, há um salto de 2000 anos. Mas não está escrito aqui. Esse salto não está escrito aqui no versículo 6 para o versículo 7. Mas nós temos que enxergar esse intervalo aqui. Quando ele fala, ainda não é o fim, acabou. Ano 70, destruição do templo e povo de Israel disperso. Porquanto se levantará nação contra nação? Começo da tribulação. Os 7 anos finais. Amém, irmãos? Entendemos essa questão do intervalo? Essa questão da interpretação da profecia judaica? Porque o Senhor interpretava desse jeito e nós também temos que interpretar dessa maneira. Então, a partir do versículo 7 até o versículo 31, o Senhor vai falar desses 7 anos finais. É que é uma coisa sutil para perceber, né? Sim, bem sutil. Já acho que é continuação. Não é, é continuação, mas tem um intervalo no meio. O intervalo de 2000 anos. Interrompido. Isso, é interrompido. E a partir do versículo 7 até o versículo 31, engloba esses 7 anos, irmãos. Nesses 7 anos, irmãos, vai acontecer tanta coisa, né, num curto período de tempo, mas é muita coisa que vai acontecer. E se esse tempo não fosse abreviado, irmãos, nenhuma alma se salvaria. Mas porque esse tempo foi abreviado, muitos se salvarão. Os escolhidos se salvarão. É um tempo conciso de 7 anos que vai acontecer muita coisa. Os irmãos estão percebendo, estão olhando para as notícias e para o que tem acontecido no mundo, que o intervalo das coisas que acontecem é cada vez menor? Estão vendo isso acontecer? Nos 7 anos finais, isso vai ser menor ainda, irmãos. Vai ser um fato atrás do outro. Um selo sendo aberto depois do outro. Uma taça sendo derramada após a outra. Vai ser um desespero nesse mundo, irmãos. Vai ser um tempo como nunca houve jamais. Uma tribulação como nunca houve e nunca haverá jamais. Por exemplo, esse princípio das dores é o início dos 7 anos. É o início dos 7 anos. Aí, essas loucuras todas que a gente está vendo, essas guerras, essas matanças... É só uma preparação para o princípio. Ainda vai ser abreviado. Não, os cavalos ainda não estão galopando. Só tem um cavalo galopando até agora, que é o cavalo do cavalo branco, que é o evangelho sendo pregado. Né? É o único cavalo que foi liberado ainda. O que a gente está vivendo hoje, assim, ainda tá bom. A gente aqui está maravilhoso. Mas eu estou dizendo assim, esses aumentos grandes de peste, fome, terremoto, isso é guerras e rumores de guerra ainda? Ainda não. Isso vai acontecer na tribulação. Então, ainda não é ainda o início dos 7 anos. Quando ele fala aqui, Lucimar, só para esclarecer aqui, Lucimar. A terra está sendo acelerada e está tendo assim, um aumento grande de guerra, de fome, de peste, de seca, de contaminação. Tudo. Sim, está acontecendo de forma cada vez maior, né? Com mais frequência. Aí isso o quê? Quando a irmã fala de guerras e rumores de guerra, a irmã está se reportando ao versículo 6 de Mateus 24. Quando o Senhor fala de guerras e rumores de guerras, ele está falando do tempo dos apóstolos. Ele não está falando do tempo final. Sim. Guerras e rumores de guerras é o tempo dos apóstolos, quando Roma destruiu o templo e dispersou os judeus. Isso é guerra e rumores de guerras. Os 7 anos finais é o que ele fala aqui no versículo 7. É nação contra nação e reino contra reino. Então, aí esse período agora que a gente está vivendo dessa grande catástrofe na Terra que a gente está vendo. É uma preparação para isso. Parece até um filme. Isso. Né? É só uma preparação. É só preparação. É o final do tempo da graça. Entendi. É o final da dispensação da graça que vai culminar com o início da tribulação. Acabou a graça, já começa a tribulação. Mas essa tribulação, reino contra reino, nação contra nação, não vai acontecer de repente.
a gente está tudo tranquilo, de repente, não. Esse preparo. É uma preparação. O cenário está sendo preparado. E as considerações que irmãos. Isso, está tudo sendo preparado. Ah, entendi. Quando a igreja sair, irmãos, aí começa. Nação contra nação, reino contra reino. Ele explicou até quem vai unir a quem, no Reino Norte. Isso, Rússia. Aí ele explica tudo, as confederações. Agora vem Isso, as confederações. Aí, então é só a preparação. Isso não vai se preparar quando começar a tribulação. Está sendo preparado agora. Entendi. Quando começar, isso vai estar formado. O cenário já vai estar formado. Né? Então, irmãos, tenhamos em mente o seguinte. A partir do versículo 7, o Senhor está falando dos 7 anos de tribulação. Amém? Amém. Versículos 4, 5 e 6, que é a resposta do Senhor, diz respeito a algo que já se cumpriu, já está cumprido, já foi. É o tempo em que Roma destruiu Jerusalém e o templo. Amém, irmãos? Ficou entendido isso? Então vamos terminar aqui, dar uma parada. Continuamos, com a graça do Senhor, se Ele permitir, na semana que vem, entendendo o que o Senhor quer falar aqui a partir do versículo 7, 8, 9 e 10, com relação aos judeus, tá? Porque essa profecia diz respeito à nação de Israel. E ela é literal. A profecia com relação aos judeus, nós temos que tratar de modo literal, tá, irmãos? Não é simbólico. Tudo que o Senhor vai falar aqui, até o versículo 31, é literal. Amém? Louvado seja o Senhor.